Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Petersen, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia nesta jornada pelo nosso autoconhecimento, pela espiritualidade e pelo autodesenvolvimento. Se você estiver escutando a gente agora de qualquer plataforma de áudio, convido você rapidamente a pular para o nosso canal no YouTube, pois hoje estamos com um convidado aqui onde a gente vai conseguir tirar todas as nossas dúvidas, não só, é claro, pela religião do candomblé, mas também pelo jogo de búzios. Eu quero dar as boas-vindas a Kleber de Ogum. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Estamos aqui para poder fazer aquele programa maravilhoso para o público, né? Com certeza. Muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu. É uma honra ter você aqui. E, ó, para quem ainda não conhece o Kleber, ele é comunicador, apresentador da Rede Brasil de Televisão e sacerdote afro-brasileiro. Se dedica há 20 anos à espiritualidade em prol do próximo, orientando, lecionando e direcionando vidas, além, é claro, de ser comunicador já há 5 anos da Rádio Vibe Mundial. Kleber, como é que você caiu de paraquedas, ou não, né? Talvez, foi de paraquedas, dentro do candomblé? Na realidade, foram dons que foram sendo despertados, assim, quando era por volta ali de 6 ou 7 anos de idade. Minha mãe, percebendo esses dons, assim, um pouco avançado, acabou me levando para alguns terreiros para poder estar apurando o que estava acontecendo. E a gente sabe que a gente que é médium, né, tem essa missão, já vem para o mundo com essa missão, a gente tem uma hora que a gente tem que se cuidar, né? E aí a gente começou a ter esses cuidados. Minha mãe, meu tio, a minha família em si já tinha essa ancestralidade aflorada, né? E eu fui mais uma engrenagem que acabou fazendo parte disso. Então, não foi uma coisa assim, não foi uma coisa planejada, mas foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente. E como que é a iniciação dentro do candomblé? Porque a gente até já tivemos alguns outros colegas aqui para falar da Umbanda, tudo, e existe aquela diferença, né? Sim. Assim, existem muitas diferenças, na verdade, mas antes de você... Aliás, eu vou até fazer outra pergunta antes. Qual que é a diferença entre o candomblé e a Umbanda? Na realidade, o candomblé, ele tem um culto muito mais voltado para os orixás, né? Africanos, aquela coisa meio mais África. A Umbanda, ela tem uma grande amplitude em agregar caboclos, né? Elementos da Igreja Católica, elementos afros, né? Então, a diferença é essa. E a Umbanda é um pouco mais nova que o candomblé, né? Assim, muito mais nova. Acho que tem 100 e poucos anos. O candomblé já é uma coisa mais antiga, mais arcaica, né? Veio com as pessoas escravizadas aqui pro Brasil. Então, são, assim, não são sutis, tem uma diferença muito grande, mas são religiões co-irmãs. Porque tem muita gente que sai da Umbanda, migra pro candomblé e vice-versa. Certo. E como que é a iniciação dentro do candomblé? A gente escuta muitas coisas, né, a respeito. Sim. Quais são os passos e os significados que essa iniciação proporciona, né, para quem está aí querendo, de repente, entrar no candomblé? A iniciação do candomblé se dá por mediunidade. E também tem uma questão que é mais ou menos assim, Vivi, por amor, né? Por fé ou às vezes pela dor. Então, às vezes você tem um problema de saúde crônico que o médico não está achando, talvez a sua mediunidade, talvez a sua espiritualidade está um pouco aflorada. O candomblé consegue fazer essa correção, né? Consegue corrigir isso naquilo que a medicina normal não consegue, né? E pela fé ou pelo amor é aquela questão de você ter uma missão espiritual ou alguém da sua família teve uma missão espiritual e você acaba meio que herdando esse tipo de situação. Então, o candomblé é uma religião de ancestralidade. O que você vai fazer? Você vai se iniciar para ancestralidade. Porque muita gente, às vezes, procura o candomblé para se iniciar, para ter dinheiro, para ficar rico, para ter bem-estar. E orixá não é isso. Não à toa são de tribos africanas, né? A gente sabe que tribo africana são pessoas mais simplistas, mais humildes, mais tranquilas. Então, a iniciação, para quem está pensando em se iniciar, que é uma pergunta muito importante, pensar bem realmente se é algo de ancestralidade. Não porque achou bonito ou porque se encantou. Faça realmente se for necessário. Se não for necessário, eu recomendo não se iniciar. Você acha que hoje em dia as pessoas elas estão procurando mais o candomblé por conta disso, por causa do encantamento, ou porque tá na moda, né, entre aspas? Sim. Porque hoje a gente tá vendo uma incidência muito maior do que, sei lá, 10 anos atrás.
E eu acredito muito que por conta das redes sociais, da internet, da facilidade da informação, as pessoas estão tendo mais acesso às religiões de matriz africana. Perfeito. Né? Então, e muita gente tá indo por esse caminho porque meu amigo foi, porque eu vi no TikTok, porque não sei o quê. Você acha que as pessoas, elas estão procurando mais por conta desta moda? Vivi, tecnicamente, sua pergunta... Você já deu uma pergunta respondendo. É isso que está acontecendo. E aí nós temos um perigo que a gente tem que alertar para o público que está assistindo esse maravilhoso programa. Quando você cai nessa de você achar bonito, de você adentrar o culto porque você achou interessante, você acaba ficando à mercê de charlatões. Uhum. Que se utilizam da sua ingenuidade para poder aplicar golpes, cobrar valores exorbitantes, fazer você fazer um ritual, uma iniciação sem precisão. Uhum. Né? Então é muito bacana que hoje a gente sofre muito menos preconceito, a gente já consegue andar trajado, as pessoas já conseguem achar tudo bonito. A gente tem muito menos problema hoje para ter o nosso culto. Ainda tem casos isolados, porque é uma coisa absolutamente normal, não é uma coisa que vai ser da noite pro dia, mas hoje a adesão é muito maior. Uhum. Né? E o candomblé tem essa coisa da atratividade, né? Do atabaque, do som, do orixá, das roupas coloridas, da comida, é diferente, da festa. Então atrai mesmo. Só que as pessoas precisam tomar cuidado. Porque você vai para uma casa, de repente, colocar um oráculo, fazer uma consulta, e dali o cara já fala que você tem que se iniciar, que você tem que fazer um monte de coisa sem a precisão de ter que fazer. Então, a internet ajudou muito, difundiu muito, divulgou muito o culto. Hoje o culto cresceu assim de 10% para 100% praticamente, né? Uhum. Uma mudança assim gigantesca, mas tem esses cuidados. E quando a gente fala, quando a gente pensa em candomblé, ouve-se muito também sobre os ebós, sobre as oferendas, etc. Então, queria que você explicasse um pouquinho o que são, para que servem, né? E o que de fato ajuda na vida espiritual das pessoas. Tá, primeiro nós temos a oferenda. Onde bibé em Yorubá significa comida seca. Uhum. Né? Que você vai agradar o seu orixá, você vai agradar ali o seu santo, no caso. Neste caso, agradar o orixá você pode fazer quando você quiser, é do seu coração. Você está agradando, ofertando, presenteando. Então não tem um tabu, é algo agradável. Né? Já o ebó é uma coisa que assim, existem ebó para todo tipo de solução. Então tem para doença, tem para afastar a doença, tem para rentabilidade, tem para saúde, tem para abertura de caminhos, tem para emprego. Depende muito do que a pessoa precisa para aquele momento. Uhum. Entendeu? Então geralmente o ebó se consiste também de comidas secas, né? de sementes africanas, de favas. São trabalhos assim muito específicos que é necessário, Vivi, que é outro cuidado que a gente tem que alertar para as pessoas, procurar um oráculo, ver se é necessário fazer. Porque o ebó é o quê? Correção ancestral. Algo está destoando, algo está torto, algo não está legal na tua vida. O ebó, ele corrige, ele faz você voltar, centralizar e seguir de forma muito mais tranquila. Uhum. Ele ameniza aquele problema que você está passando. Tanto é que ebó também, um dos significados, Vivi, é remédio. Porque tem remédio que você toma, Vivi, cura na hora, né? Cura. Alivia. Só que o seu problema crônico vai continuar. Né? Então, você tem que ter um tratamento até você curar. E tem outros que você vai tomar e vai solucionar. Então, o ebó é mais ou menos isso. Uhum. Tem alguns ebós que você vai ter que passar fazendo durante um tempo, e outros que não. Você vai fazer naquela circunstância, resolver o seu problema, você segue sua vida em paz. E os ebós, eles são constituídos, vamos dizer assim, de alimentos? Não. De alimentos. Só de alimentos. Tudo que a terra come. Por quê? Okay. Você precisa passar isso no corpo da pessoa e entregar para a terra. É uma troca. Tá. Porque do pó ao pó. A gente saiu da terra e vamos voltar para ela. Uhum. Então, a partir do momento que você... Olha que pergunta interessante, Vivi. A partir do momento que você passa o ebó, você está se cuidando, se purificando e entregando para a terra, ela está te prolongando. Muita gente pisa a vida inteira sobre a terra, polui, arruína, tá nem aí, né? aniquila, destrói. Nós não, nós cultuamos a terra, porque um dia nós vamos ter que voltar para ela. Eu costumo dizer que o fim da vida, né, é a última oferenda que o homem faz para o planeta. A gente sai da energia e volta a ser energia. Perfeito. E como que os elementos assim naturais, pedras, plantas, são utilizados dentro do candomblé? Então, pedras é um fator primordial. Tá. Chamado de otá, chamado de okutá. É a canalização de energia para determinada pessoa, para determinado orixá. Uhum. Já as plantas, purificação.
né? Purificação, cura. Tem muita planta, inclusive, ô Vivi, erva no caso, né? Que cura, que afasta os males, que faz a nossa vida tomar uma outra proporção. Então, tanto as pedras, as plantas, os alimentos são muito sagrados e essenciais para o culto. E aí eu vou entrar agora Fundamentais, né? num assunto que ele é um tanto quanto polêmico. Sim, vamos Tudo lá. bem? Mas é assim, como a gente tá com a oportunidade de tê-lo aqui, Sim. não tem como. E os animais? Dentro do candomblé. Essencial, Tá. também obrigatório. Porém, é o seguinte, um animal tem uma diferença. Né? Um animal, quando ele vai pro açougue, a gente come, ninguém xinga, ninguém reclama. Quando é para um culto religioso, para salvar uma vida, e a gente consome essa carne também, viu? Tá. É feito, né, o sacrifício, e essa carne é repartida com a comunidade. A gente consome a carne, Tá. como se fosse no açougue. Uhum. Só que diante de outros credos, outras liturgias, outros cultos, a gente é visto como uma coisa diabólica. Sim. As pessoas não estudam, que até dentro da Bíblia tem sacrifício animal. Uhum. Da própria Bíblia tem sacrifício animal. Cansaram de ofertar coisas a Deus, a Jesus, etc. Né? Só a gente abrir o livro lá a gente vê. Só que a gente teve esse problema, né, com outros cultos religiosos que colocaram uma verdade absoluta dentro do nosso culto que não é. Então a gente utiliza o animal, né? Você vai lá, você cria seu animal, ele vai pro abate, a gente utiliza o que tem que ser utilizado pros cultos e a gente se alimenta da carne. Então é muita polêmica para coisas que são irrisórias, porque é aquela tal coisa. Já que a pessoa está criticando o sacrifício animal dentro do culto do candomblé, então ela também não deveria comer comida do açougue. Porque é aquela tal coisa. A gente come carne, Vivi. Vem muita carne de abatedouro clandestino. Uhum. E eu não vejo ninguém criticando, como criticam o candomblé. Então é uma visão, sabe? As pessoas precisam abrir os horizontes antes de expressar uma crítica formada ou informal. Eu acho que assim, até pegando carona nas perguntas anteriores, né? Sim. Tudo que é diferente, o pessoal costuma Perfeito, colocar de lado, certo? Perfeito. Então, dentro das religiões de matriz africana, a gente vê muito isso, né? Por mais que a tiktokização esteja aí, a gente acaba vendo. E você já sofreu, muito provavelmente, algum tipo de intolerância religiosa? Vivi, por incrível que pareça, não. Não? Olha... Não, eu tenho que dar esse depoimento, é até importante aproveitar essa grande audiência. Não porque eu não me coloco como um homem do candomblé. Tá. E eu já vou até pegar carona numa outra situação, puxando a pergunta, e também não me coloco como um homem negro. Eu sou um ser humano. Uhum. Aqui mesmo, né? A gente tava aqui nos bastidores, todo mundo me cumprimentando, todo mundo festejando, né? Pô, que roupa bonita, aquela coisa toda. Então, onde eu chego é isso. Não tem aquela coisa daquele olhar, sabe, Vi? Uhum. Diferente, macumbeiro chegou, não, muito pelo contrário, né? Nunca tive, Vivi, nunca tive. Sempre andei vestido, sempre andei trajado, muito pelo contrário. Eu acho que por eu não trazer essa egrégora, essa energia de homem religioso, eu acho que eu não fiquei caracterizado com essa energia. Uhum. Entendeu? Então eu não posso reclamar de preconceito, Vivi. Pelo menos no meu caso, não. Olha só. Não. Porque a gente, nem intolerância, a gente não. vê, né, assim, infelizmente, 2024, temos ainda pessoas que fazem, né, esse tipo lamentavelmente. não tem, assim, eu não sei nem se a gente vai estar aqui ainda, né, vivos para ver algo diferente. Eu espero que sim, né, sim. Mas é impressionante. As pessoas né? abrirem a cabeça, né? Eu me coloco como espiritualista, Uhum. né? Então eu não tenho muito esse problema de intolerância, nunca tive. Espero nunca ter. E aí agora vamos também em outro assunto tanto quanto polêmico. Vamos lá. Na verdade, assim, polêmico no sentido de ser muito falado nas redes sociais, falado nas entrevistas, nas conversas. Mas eu acho muito importante a gente abrir o espaço aqui para trazer essa informação, né? Informação de qualidade, que é o principal. Figura do Exu. Sim, perfeito. Muito falado, né, Kleber? Então, queria que você desmistificasse um pouquinho como que ele é representado nas práticas religiosas dentro do candomblé, porque eu sei que existe a diferença, né, de Exu Orixá sim. e entidade. Sim. Então, gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso público essa diferença e o quão é importante a figura do Exu dentro das práticas religiosas. Tá, essa questão da entidade, a entidade tomou o nome de Exu. Uhum. Ela pegou o homem começou a apelidar ela de Exu e ela acabou absorvendo esse nome. Só que as entidades não são Exu. Eles têm um nome próprio. Mas ficou essa coisa de Exu. Porque Exu em Yorubá
Exu no caso, né? Significa esfera, aquele que é infinito, aquele que não tem início, aquele que não tem fim. Aquele que faz o mundo girar, aquele que faz tudo circular, aquilo que dá dinamismo. Certo. Então, por ter uma cor vermelha e preta, por ter vindo da África, por ter símbolo do tridente, ó, Zeus tem o tridente, Poseidon tem o tridente, e não é associado ao diabo. Mas Exu, por ser uma coisa africana, africanizada, colocam como diabo. Né? E muito também dos pontos das entidades falarem muito em inferno, essa coisa toda, acabaram associando Exu ao diabo. E não é. As entidades foram pessoas como nós, que viveram, tiveram uma vida, sabem das nossas necessidades primárias, têm um raciocínio, são os mais próximos da gente. O Exu, o orixá, é o mais próximo também do homem e também do orixá, tanto é que ele é o comunicador. Para você fazer uma consulta ou para você fazer uma oferenda, você precisa dialogar e entender Exu, senão não chega. Ele, como também na mitologia, acho que tem o Hermes, né, que faz esse papel de transição. Sim. Na nossa mitologia é Exu. E na astrologia, só por título de curiosidade, é o planeta Mercúrio. É o planeta Mercúrio, né? Ele que dá essa transição. Pra você ver, vermelho, né? Você vê que nada é por acaso. Você tá entendendo? Tanto é que Hermes, ele vai lá com o Hades, no mundo dos mortos, ele vai até Zeus. Transita em tudo. Toda a cultura tem seu mensageiro. E Exu é apenas isso. Aí eu volto a frisar, Vivi. Outra religião jogou uma coisa dentro do candomblé que não é. As pessoas não estudam e associam ele. Tanto é que o Exu passou a ser, inclusive, patrimônio imemorial da Unesco. O Yorubá fez uma situação lá e tal, como o jogo de búzios também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Acabou sendo patrimônio, assim, imemorial da Unesco. Então, hoje, você associar ele à figura diabólica, independendo da circunstância, é até crime. Então, tem muita diferença, né, do Exu africano para as entidades afro-brasileiras, né? Muita diferença. Para você ter uma ideia, Maria Padilha, ela tem um castelo na Espanha que ela está enterrada, tem o Tranca-Rua que viveu como padre, tem muitas histórias, então a diferença é enorme, mas muito enorme. Infelizmente, ficaram associando o Exu a essa questão diabólica, que não é. Ele é essencial para que nós tenhamos caminho. Hoje, inclusive, você tem a marcha na Paulista aí, de Exu. Sim. Quem diria que anos atrás a gente ia ter isso? E lotada. Para você ver quantos adeptos ele tem. Mas associam ele à questão diabólica. E é ele quem... Uma curiosidade agora sobre o Búzios. Sim. Aliás, temos o jogo de Búzios aqui, ó. Eu tô aqui só encarando aqui as conchinhas aqui, ó. É isso aí. É ele quem comanda uma mesa de Búzios? Ou não? Exu? É ele que traz as mensagens. É verdade isso. Ele dialoga com todos os deuses. Tá. E traz a vontade soberana. E é ele quem traz. Exatamente. Exu orixá, isso, lembrando. Isso, exatamente isso. Perfeito. E, Kleber, vamos entrar em outro assunto também. Sim, vamos lá. Eu tô trazendo todas as polêmicas pro Kleber hoje, porque, assim, é a oportunidade que a gente tem de tirar as dúvidas sobre magias. Sim. Né? Então, muito se fala sobre, fulano jogou uma macumba em mim. Fulano, até acredito assim, não só na questão física de você contratar alguém, porque a gente sabe que existem pessoas que utilizam, sim. O conhecimento para o lado negativo. Mas não digo nem só em acender uma vela, fazer uma entrega, alguma coisa nesse sentido, mas até o próprio pensamento acaba sendo, né, dependendo da intenção que você tem, acaba... Sim. Se a pessoa tá com o campo baixo... Influenciando. Sim. Até que ponto que isso tudo é verdade, tá? E como que a gente pode, se você puder dar, claro, uma dica para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, de como se proteger no dia a dia de possíveis ataques energéticos. Tá. Espirituais também, claro. Não só no culto do candomblé, mas em outros cultos, tem muito esse lado obscuro. Inclusive, o ser humano, ele procura muito mais o lado obscuro e vingativo do que para prosperar. Olha só que coisa engraçada. 10 pessoas que eu atendo, 7 quer fazer alguma coisa obscura. Porque se desentendeu no serviço, porque o outro tá com inveja, porque tá sendo perseguido pela família, ele quer atacar. Ele não quer prosperar. Isso é muito surreal. Sério? Ele não quer prosperar. Tanto é que, infelizmente, uma grande gama de sacerdotes só fazem coisas para ataque. Para progredir, progressão, evolução e bem-estar, não fazem. Entendeu? Então, hoje em dia, tem muitas pessoas sendo atacadas espiritualmente. Nem sabe, às vezes. É que tem alguns sintomas, né? Quais são os sintomas? Olha, dor de cabeça constante. A insônia, aquela coisa de você não conseguir dormir de jeito nenhum. Você tá entendendo? Irritabilidade excessiva. Você ficar se cortando, se queimando, tendo acidente doméstico dentro de casa toda hora.
Isso é indício que você tá sofrendo A ataque. pessoa ficar repetidamente, por exemplo, doente? Sim. Doente constantemente tem um outro problema também, né? A questão de você sai na rua, sai confusão toda hora. Você sempre tá perto de alguma confusão, tem alguma coisa caindo, tem algum carro tirando fininha, sempre tá acontecendo alguma coisa estranha em volta. Entendeu? Já pegando o gancho, gente, uma coisa até simples, até besta que quase ninguém faz. Todo primeiro dia da semana, antes de amanhecer o dia, pega um ovo, pega uma moeda, passa no corpo, estoura na rua. Peça a Exu proteção. Você vai estar sempre limpinho. Segunda-feira é dia sempre... de Exu. Exatamente isso. Simples. Porque Exu é o nosso guardião. Ele é a guarda imediata. Se tudo dá errado, ele estará ali para ser a porta de guarda nossa. É o ovo e a moeda. Isso. Por que a moeda? O ovo até a gente entende por conta da... Sim, a moeda é aquilo que a gente tem de mais ancestral, que é o ferro, né? Ah, sim. Pra pagar. Você não cultua a natureza sem você pagar ela, sem você dar algo em troca. Olha... Tá? Então é necessário. Sensacional. Né? Então, e aí voltando à questão. Então, quer dizer que muitas pessoas buscam o trabalho para jogar magia e feitiço em outras. Sim, exatamente Às vezes é um probleminha desse tamanho, E a né? pessoa, E a pessoa não toma quer... uma proporção que ela quer se vingar, ela quer acabar com a pessoa. E não é o caso. Ela poderia estar procurando o jogo, estar procurando o culto para prosperar, para evoluir, para se centralizar. Sim. Mas ela precisa atacar outro. E aí, então, olha as dicas aí, hein, gente? Você que tá sentindo alguma coisa nesse sentido, né? De, Sim. às vezes, exaustão, desequilíbrio emocional. Ah, às tem vezes... bastante, Vivi. Muita gente vai comentar. Tenho certeza disso. Gente, pode ser um ataque espiritual. Não, então. Total ataque espiritual. Não tem coincidência. Eu sei que tem... Porque, assim, coincidência aconteceu uma coisa de vez em quando. Agora, um aglutinado de situações, você tá sendo atacado. Porque as pessoas batem em você como? Minando, né? Cortando as suas forças de você progredir. Né? E isso pode ser, especificamente, uma pessoa que pede uma entrega, né? Uma oferenda ou um ebó, não sei. Ou só a força do pensamento. Tem pessoas que só com o pensamento. Tem pessoas que chegam na casa assim, Vivi, acho que você já deve ter passado por isso. A planta murcha, o vidro quebra, os aparelhos eletrônicos, inclusive, que tem muita energia quântica, acaba queimando. Você tá entendendo? Que você fala, nossa, mas o aparelho de som, a TV tava normal, queimou do nada. Foi aquela visita. Ou a distância mesmo, não precisa nem ter visitado, né? E o pior dia para receber visita é final de semana, viu? Pior dia? Porque que acontece? As pessoas estão relaxadas e estão na esbórnia. Estão de guarda baixa. em pecado. Você tá entendendo? Ela arrasta a sua casa todinha. E sua vida junto. Qual é o melhor dia pra fazer uma visita, então? Na semana, que a pessoa tá mais trabalhista. Segunda, dia de Exu. Isso, é bom. Segunda-feira. Entendeu? Receber visita de final de semana é pedir pra perder as coisas. O que você me conta, Kleber? Olha só. Tá aí, gente. Ó, então fica a dica. E você acha que as pessoas estão sendo mais atacadas espiritualmente hoje em dia por quê? Competição de emprego. Aquela vaga tem que ser minha e, sabe, a questão também da progressão, porque hoje em dia é tudo rede social. Você tem um bem-estar, você vai e posta. Aí já fica aquela pessoa de olho. Nossa, mas fulano tá bem ou não? Você tá entendendo? As pessoas não conseguem hoje progredir ou fazer as coisas sem não vê o todo, mostrar né? pro próximo. Entendeu? E naquela foto que você já postou, já tem alguém que já não gosta de você, que fala, ela não pode estar melhor que eu. Tem esse problema também. Entendeu? E aquela coisa também de tipo assim, só por você estar bem, acordar bem, estar bem, a pessoa vê que você tá bem, ela se incomoda. Porque ela tá mal e não permite que você fique melhor que ela. A pessoa quer te ver bem, mas não melhor que ela. Isso é realmente... Porque a pessoa, na rede social, ela não tá vendo tudo, né? Não, porque às vezes a pessoa tá ali postando algo... Não tem controle. Às vezes ela tá postando algo, até mesmo pra tentar ficar bem de algum jeito, alguma coisa, e a pessoa não vê por trás, né? É muito complicado. Porque tem muita gente que tá do nosso lado, Vivi. Olha, é um absurdo isso, é até ridículo o que eu vou falar aqui. Mas não é nosso amigo, Vivi. Não é. E o inimigo não é aquele cara que não gosta da gente. É o que tá mais perto, né? Exatamente isso. E, Kleber, como que funcionam as consultas espirituais dentro do candomblé? Como é que... Você, né, tava falando que as pessoas que atendem vêm, às vezes, com essa intenção. Como é que funciona, assim, a sua preparação? Como é que você... Como é que é uma consulta espiritual? Olha, eu costumo dizer que sacerdote, ele vive de preceito. Vive de preceito. A gente é pior que padre. Né? A gente tem restrição de alimento, restrição sexual, restrição de bebida, porque todo dia a gente está em contato com o sagrado. Então você precisa estar
puro. Você não pode estar incauto, né? Você tem que estar puro. E geralmente a preparação é sempre de segunda-feira. É na segunda-feira que a gente faz o preparo para o restante da semana. Certo. E ali a gente joga pra gente mesmo, a gente consulta, a gente vê como que vai ser a semana, como que vai ser a semana dos filhos de santo, dos clientes que já tem agenda marcada, até para o nosso trabalho ficar uma coisa muito mais organizada, não vir aquela coisa repentina. Claro que às vezes acontece no mundo espiritual, né, de você ter planejado algo e acontecer algo repentino. Mas tem preparação de banho, tem preparação de rezas, tem preparação de oferendas, para que a semana seja bem sucedida para nós e que a gente consiga direcionar e empenhar um papel interessante para quem está vindo se consultar. Muito bem. E para jogar os búzios, precisa ser iniciado dentro do candomblé? Sim, precisa ser iniciado. Precisa ter porque jogar os búzios você precisa aprender, entender e passar por sacralização. São várias situações até você conseguir ter um oráculo e dar uma consulta firme, exatamente isso. E as consultas, como que elas podem nos ajudar dentro? Acho que você respondeu um pouco, mas se quiser complementar com alguma coisa. Como é que elas podem nos ajudar, por exemplo, nesse caminho pelo autoconhecimento? Porque eu acredito muito, Kleber, e até os nossos telespectadores também, a gente recebe muitas respostas, né, dos episódios, que os oráculos, eles acabam sendo ferramentas, muito mais do que só falar assim, eu vou casar, eu vou ser rico, porque eu sei que eu acho que as pessoas também buscam esse tipo de resposta. Sim, perfeito. Mas é muito também nessa jornada, né? O autoconhecimento, ele é uma jornada, ele não é um potinho ali no final do arco-íris, ele é um processo. Então, como que os búzios podem nos ajudar nesse processo, nessa construção? O oráculo, ele sempre vai te orientar pelo melhor caminho, não pelo mais agradável. Que as pessoas, elas chegam no oráculo, às vezes ela quer ouvir uma palavra encantadora, doce, mas falsa. O oráculo, ele não pode ser falso, ele tem que ser direto, objetivo e te mostrar o melhor caminho. E na maioria das vezes não vai ser agradável, porque evoluir dói. As pessoas querem ouvir o que elas querem. Exatamente isso. Você vai ter que abdicar de uma coisa, vai ter que abdicar de outra, vai ter que abrir mão de outra. E nem todo mundo está disposto a isso, Vivi. Então o oráculo, ele é uma ferramenta importante como um farol. Você está no escuro, você liga a lanterna, você começa a enxergar o caminho. Aí vai de você procurar um local mais claro, ou permanecer com a lanterna, ou permanecer no escuro. Você está entendendo? Tem essa variável. Então o oráculo, ele vai ser agregativo para você se melhorar como pessoa, para você mudar a sua personalidade, para você ser uma pessoa mais equilibrada para o mundo. O oráculo, ele vai te devolver para o mundo uma versão melhor do que você era. Perfeito. Muito bom. E como que o terreiro de candomblé funciona nos seus dias a dia, assim? São muitos filhos que você tem lá? Sim. De que dias que são as giras? Né? Como é que funciona? Então, a minha casa, ela é meio que do avesso, né? Ela não é, assim, aberta para o público. Tá? Ela é uma casa que ela é aberta para os filhos, para a nossa comunidade. A gente tem um atendimento ao público, mas geralmente as pessoas que vão se consultar com a gente se engraçam, gostam e acabam permanecendo. Então, o nosso culto, ele é assim, um pouco mais restrito. Tá. Você tá entendendo? Porque disponibiliza de muitos segredos, essa coisa toda e tal. Mas geralmente eu tiro um dia da semana, geralmente a gente quarta ou quinta, para caridade, para limpar pessoas que estão precisando, para ajudar alguns filhos que não têm condição. Geralmente tem algumas gírias de Exu, de Pombogira, para a gente também estar se comunicando. Eu também ministro muitas aulas para os filhos, né? De ensinar o que é o culto, o que eles precisam estar fazendo, o que eles estão errando. Então a gente tem essa manutenção com toda a minha agenda lotada, eu sempre paro uma vez na semana para poder estar tendo esse grande atendimento gratuito, não só com os filhos, mas também com o público. Que ótimo. E para quem, você falou no comecinho, mas para quem tá querendo aí, tá às vezes já se conectando, tudo, qual que é o principal conselho que você daria para uma pessoa que quer estar de coração aberto aí pro candomblé? Primeiro de tudo, vá pela ancestralidade. Vá louvar os seus ancestrais. Você já vai sentir um bem-estar, você vai se sentir bem. Não tem como a gente ter sucesso, Vivi, inclusive muitas culturas têm isso, sem você louvar quem passou, quem se sacrificou para a gente estar aqui. Então, se você não é capaz de louvar e lembrar da sua ancestralidade, dificilmente nessa vida você vai ter sucesso. Então, mesmo você que não é espiritualista, ou você que tem apreço por alguma religião, ou mesmo você que não é do candomblé, ou espiritualista como nós aqui, esotéricos, procure saber sua origem. Procure saber sua origem,
entenda a sua origem, vá atrás da sua origem e cultue ela. Uhum. Vocês vão melhorar de vida muito. Vocês vão começar a obter informações que talvez em 100 reencarnações vocês não conseguiriam. Então, procurem louvar a ancestralidade. E é o que eu explico para as pessoas que adentram o candomblé. Você colocou como prioridade a sua ancestralidade, o resto vem como consequência. Bem-estar, caminhos abertos, empregos melhores, entre outras situações. Se você pular essa etapa da ancestralidade, é fadado ao fracasso. E como que você acha que daqui para frente o Brasil, né? A gente só pode falar por enquanto daqui. Sim. O futuro do candomblé por aqui? Olha, o futuro do candomblé, assim, vai continuar em ampliação, só que a gente tem que tomar cuidado muito com a exposição. Porque é o que a gente estava falando aí das TikTokers. Exatamente. Aquilo que você falou, Vivi, pelas pessoas não conhecerem ou não terem noção, até os próprios adeptos se sobrepõem críticas, suposições. Ah, eu não vi isso, isso não existe. Ah, eu não vi aquilo, aquilo não existe. Ah, eu nunca vi isso. A espiritualidade, ela não tem uma linha tênue. Ela é a natureza, ela pode fazer o que ela quiser e tomar a forma que ela quiser. Com certeza. O ser humano tem esse conceito de se fechar dentro da sua cabeça e achar que aquilo que ele não acha certo, não é certo. E não pode. Sim. Só que o candomblé, Vivi, o futuro dele eu continuo vendo em plena expansão. Porque, como eu falo, hoje a coisa está muito mais aberta. E as pessoas têm muito mais acesso à informação. Então, hoje não tem mais aquela coisa de você não entender o que você está fazendo. Com você certeza. não entende se você não estudar. Com certeza. Você está entendendo? Mas eu vejo um crescimento ainda. Perfeito. Vamos agora para o momento mais esperado dessa entrevista. Vamos lá. Quero fazer algumas perguntinhas aqui para o Kleber. Vamos lá. Não são tantas, não. São Sim. algumas apenas. Vamos lá. Primeiro de tudo, para saber aqui o futuro do nosso podcast. Momento místico. Futuro assegurado e futuro em expansão. Você, Vivi, nasceu para expansão. Você nasceu para agregar, direcionar, atrair as coisas, né? Por você já ser assim na sua vida pessoal, né? Você ser um pilar principal de tudo que acontece à sua volta, o seu programa vai tomar a mesma proporção. Então o programa ele continua expandindo, né? E ele vai para um salto assim muito interessante, né? Você vai ter notícias até esse final do ano que muitas coisas vão acontecer favoravelmente para o programa, tá? Olha, então que eu vejo um legal. crescimento e olha, eu sou sempre sincero, viu? Se vai acontecer, vai. Se não vai, eu já falo logo. Não tem essa coisa comigo. Eu perguntei com esse risco também. Tá? Não, você continua com a expansão porque você veio com essa espiritualidade pro mundo. Que bacana. Expansividade. Parcerias, vem algumas coisas interessantes pro seu Olha caminho. aí o podcast da Wimystic em expansão agora, hein, para o segundo semestre. Que bacana. O podcast ele é um projeto da Wimystic com tanto propósito, Kleber, que eu acho que até o desenvolvimento dele, né, a resposta do público, o crescimento, ele segue por essa vertente de propósito, Sim, né? sim. Então é aquilo, tudo que a gente coloca valor, tudo que a gente coloca amor, ele tem chances de crescer, né? Por isso que essa energia maravilhosa, essa vibe aqui maravilhosa, né, no podcast. E é por isso que vai dar super certo. Muito vai bem. continuar dando certo. Olha só, muito legal. E como que ficam as energias para o Brasil, no geral, agora para esse segundo semestre? Nosso país querido. Bom, depois da inundação que aconteceu, vem uma seca terrível. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. O governo vai continuar um pouco atrapalhado, tomando decisões, tirando decisões, tomando decisões. Vai parecer aquele filme do Karate Kid, tira casaco e coloca casaco. Ele não sabe o que ele precisa fazer e o que ele quer fazer. Ele está totalmente perdido. E, infelizmente, com algumas altas que o Brasil vai ter, a gente vai passar alguns problemas, não só de ordem política, mas também até para a nossa sustentabilidade. Tá? Nos esportes, eu não vejo o Brasil conseguindo grandes coisas. Inclusive, o Brasil vai passar uma das piores crises da história esportiva. Por incrível que pareça. E isso não é só o futebol. Vem as Olimpíadas Outras aí, hein? esferas. Por que acontece? O investimento na área esportiva tá baixo. Decaiu demais. Entendeu? Decaiu demais. E as pessoas vão estar um pouquinho mais com a flor da pele, Vivi. Então você aí que gosta de brigar no trânsito, gosta de gritar na rua, gosta de ter desentendimento, tome cuidado para vocês não colocarem a vida de vocês em risco. Se você vê que a confusão está de um lado, vá para o outro.
Não fique em confusão, não debata, não deixe as coisas à flor da pele, não leve as coisas a ferro e fogo, porque senão isso vai ser muito prejudicial, tá? E o Brasil, ele vai passar por um momento daqui pro final do ano bem tenso, Vivi, bem tenso. A coisa não vai estar tão tranquila pra gente, não. Certo, Tá. então fica atenção aí para todos nós, né? Sim. Fazermos aí o nosso melhor dentro do nosso campo, da nossa energia, para ver se muda um pouco essa energia, Exatamente né? isso. Cada um de nós fazendo um pouquinho já mudou alguma coisa. Perfeito. E agora, Kleber, por último, essas são poucas Tá, perguntas. imagina. Pro mundo, né, no geral, agora para esse segundo semestre também. Bom, algumas guerras vão continuar, mas essa questão porque muito se fala na Terceira Guerra, né? Sim. A Terceira Guerra já começou. E muito está se esperando o que vai se definir nos Estados Unidos. Uhum. Tá? Se o Trump voltar, e é uma grande possibilidade disso acontecer, quase certo que ele volta, ele vai acabar se metendo em muitos conflitos e ele mesmo vai cessar essa guerra. Ele não vai querer ampliar a situação. Tá, existe uma luzinha no fim do túnel? Existe então... porque ele é mais firme Tá. em algumas coisas do que esse atual governo que não tá batendo muito bem. Eu não sou a favor de nenhum governo. Eu estou aqui orientando o que vai acontecer, entendeu? Até porque o mundo precisa ter uma definição das coisas. Sim. E os Estados Unidos, né, querendo É ou o não... parâmetro, você tá entendendo? Agora, pelo mundo, muitas catástrofes, assim, fluviais. Muita água, entendeu? E a gente também vai ter muito fogo, principalmente com muito vulcão aí que tá começando a despertar, que tá começando a acordar. Algumas cidades vão ser varridas do mapa, como algumas cidades litorâneas também vão começar a entrar em risco. Então, você que tá em algum lugar do mundo, você que tem costume de frequentar a praia, toma cuidado, inclusive com tsunami, né? E alguns novos países financeiramente emergentes vão surgir na economia mundial, alterando o mercado global. Perfeito. Surgiu mais uma dúvida, Vamos que muitas pessoas, até muitos sensitivos espiritualistas, sempre falam sobre a incidência de uma nova pandemia. Sim. Isso é real? Isso tem chances? Olha, extremamente real, só que não a curto prazo. Tá. Então não é pra agora. Inclusive, questões bacterianas vão se cuidando, vão vir assolar o Brasil e alguns outros países, tá? Mas o risco de pandemia ainda é muito grande porque as pessoas ficam fazendo testes. E alguns testes que estão sendo feitos, Vivi, acabam saindo de dentro do laboratório, propositalmente ou não, e acaba se espalhando. O homem, às vezes, ele não tem controle daquilo que ele está fuçando, porque o homem gosta de fuçar. Uhum. E às vezes ele não gosta de solucionar, mas descobrir e fuçar ele gosta, tá? Mas a curto prazo não vejo pandemia. Tá. Mas com certeza vem. Em algum momento. Tá? Vem. Ok. Infelizmente. Vamos nos Mas não vai cuidar ser tão também. letal quanto essa aí, não. Não, né? Não. Vai ser uma coisa mais viral. Certo. Tá. Kleber, antes da gente finalizar, Sim. eu queria te contar, não sei se você descobriu aí nos seus... A Wimystic também tem uma loja. Tem uma loja Sim. de produtos esotéricos, juntamente com o site, juntamente com o podcast. E a gente escolheu um kit pra te presentear. Obrigado. Pra você colocar... Ó, tá aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado. Se você quiser abrir. Muito obrigado. Escolhemos a dedo aí dentro do nosso... Deixa eu abrir um aqui, pelo menos. Da nossa gama de produtos, Sim. né? Pra você... Nossa senhora. Deixar lá no seu Turmalina, cantinho. Gente, é turmalina, né? Turmalina. Gente, essa pedra aqui é fundamental. Se você tiver oportunidade dessa pedra, ó, já fala com o Wimystic aqui, ó. É poderosíssima essa pedra turmalina. É Grato, isso. Mas viu? tem mais coisa pra juntar com a turmalina aí, sim. ó. Pra você, né, deixar seu cantinho lá mais Sim. energizado e é um, Nossa, tem muita um coisa. grande carinho Sim. da Wimystic pra você. Os outros, eu abro depois. Eu abro depois. Vocês vão ficar na curiosidade. Gente, vem, compra que vale a pena. Kleber, muito obrigada Eu que por agradeço. essa aula sobre o candomblé, Eu que sobre o agradeço. jogo de búzios, sua disponibilidade, sua simpatia, sua energia. Muito obrigada, viu? Eu que Nós da agradeço. Wimystic agradecemos muito. Estamos à disposição, agradeço o grande público, agradeço aqui a Vivi,
né, ao E-Místico, o meu momento místico, de ter essa oportunidade de estar aqui, e a gente está à disposição. Muito obrigada, viu? E a gente acaba por aqui. Infelizmente, o programa é curtinho. Curtinho não, né? Teve tempo suficiente aí pra gente trocar com o Kleber. E semana que vem tem episódio inédito. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.